Olá! Você já parou para pensar sobre a importância das bibliotecas? Como elas podem e devem ser vitais para disseminar conhecimento? E que tal uma lei específica para as bibliotecas? A biblioteca não é apenas um lugar de memória, não, é um lugar onde nós construímos a memória social e a memória individual também. A faixa de leitores plenos continua inalterada. São só 26% da população alfabetizada. Este é o nosso assunto no Em Discussão, que traz, a partir de agora, o debate promovido pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. É incrível que a gente tenha que vir ao Senado para dizer da importância das bibliotecas para o país, da importância das bibliotecas para a educação, da importância das bibliotecas para a cultura. Isso é o óbvio, mas infelizmente a gente tem que vir ao Senado e falar: gente, nós precisamos de legislação que regule essas questões que são extremamente importantes para o país. Falar disso aqui, ao mesmo tempo que eu me sinto bem, porque afinal é uma audiência para discutir isso e que está querendo levar essa discussão à frente e regularizar e trazer diretrizes para que todos os estados, todos os municípios, os gestores, enfim, possam de algum modo trabalhar isso que é tão importante. E por outro lado eu fico muito triste, porque nós estamos em 2014, século XXI, e a gente tem que falar o óbvio. Gente, por favor, precisamos de legislação que regule essas questões. Aliás, eu lembro a história que me contou um amigo. Ele disse que um dia, conversando com uma trabalhadora dele, ela perguntou o que era a biblioteca. Veja bem, não sabia o que era. E ele disse: é um lugar onde a gente guarda os livros, tudo organizado. E ela disse: então não serve para nada. Eu não sei ler. Biblioteca é um desperdício se o povo não sabe e não gosta de ler. Então, o primeiro passo, ao lado de uma lei das bibliotecas, é um programa pela erradicação do analfabetismo e a educação de todas as crianças do Brasil dentro de uma educação que passe o gosto pela leitura. Esse é o primeiro passo. Não quer dizer que a gente vai esperar isso para fazer a lei das bibliotecas, de jeito nenhum. Porque, de qualquer maneira, tem 20% que lê. Tem crianças na escola. É uma maneira também de passar o gosto. O Brasil vive um momento de reflexão ímpar no que se refere à legislação sobre biblioteca. As ações do Conselho Federal em prol do fomento dessas reflexões estão sendo decisivas para mudar os rumos da educação e da cultura do país. Um dos maiores passos nesse sentido foi a promulgação da Lei 12.244, em 2010, que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares, das bibliotecas em instituições de ensino no país. Contudo, ainda carecemos de uma orientação legal que disponha sobre o que vem a ser a instituição biblioteca. As bibliotecas devem, independente de sua tipologia ou natureza, pública ou privada, prestar um serviço de excelência, garantindo aos seus usuários o acesso à informação e ao conhecimento, bem como o acesso aos bens culturais, formação e educação continuada, possibilitando avanços no processo de democratização e fomento à cidadania. E pensando em informação, nós podemos dizer que o conhecimento é o único bem humano, que quanto mais nós dividimos, mais nós multiplicamos. E as bibliotecas têm essa percepção, que todos que lá vão buscam alguma coisa, ou seja, nós não temos somente um depósito de livro, como muito bem colocado pela nossa presidente Regina Celli, um depósito, uma sala com livros, mas se nós olharmos do ponto de vista humano, cognitivo, emocional, situacional, pensemos nas pessoas que precisam de informação, do acesso a um livro, do acesso a uma informação da Constituição e que não sabem como encontrar. A biblioteca lá está, com as portas abertas, independente de raça, cor,
credo, qualquer cidadão tem acesso a essa informação. Mas por que o nosso país precisa de uma lei para bibliotecas? Nós fizemos uma discussão em vários estados e trazemos aqui algumas reflexões que nós recebemos de profissionais, professores, alunos, de pessoas que entendem o que a biblioteca significa para a nossa sociedade. E somente ela poderá permitir ao cidadão o seu direito de acesso à informação. Somente ela, como espaço de cultura e conhecimento, que garante um acesso igualitário. Sim, a cultura está em todos os momentos, em todos os lugares, mas nós queremos um lugar que possa ter isso reunido e dar acesso ao povo. O Conselho Federal de Biblioteconomia, no sentido de avançar e transformar a realidade atual, iniciou a busca de elaboração de um texto para subsidiar a criação da Lei da Biblioteca no Brasil, a exemplo da Lei do Livro, que foi promulgada em 2003. A Lei da Biblioteca, ela tem como objetivo estabelecer os conceitos de biblioteca segundo cada uma de suas tipologias, para facilitar a compreensão desses conceitos por parte dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito federal, estadual e municipal, e da população em geral, bem como favorecer tanto as suas inclusões nos manuais de direito administrativo brasileiro, quanto as suas aplicações no cotidiano da sociedade nacional. Muito embora seja possível argumentar que países de primeiro mundo não carecem de legislação específica, devido ao patamar de desenvolvimento, é necessário dizer que leis são fundamentais para o fortalecimento de todo e qualquer país. Nós estamos trabalhando, senador Cristóvão Buarque, numa retomada do Plano Nacional do Livro e Leitura desde junho do ano passado. E essa retomada do Plano Nacional do Livro e Leitura tem, indubitavelmente, como diz o próprio texto do plano, no seu primeiro eixo dos 4, e o eixo talvez mais importante, dadas as condições históricas, sociais e de acesso à cultura no Brasil, o primeiro eixo do plano é justamente a democratização do acesso à leitura. E nós entendemos, e deixando claro já desde o princípio, aqui nessa audiência pública, nós entendemos que a democratização do acesso à leitura do povo brasileiro não se dará se nós não tivermos um forte sistema de bibliotecas públicas, de bibliotecas de acesso público no Brasil. Isso significa bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas formadas pelas comunidades. Entendemos, por outro lado, também, que não basta ter bibliotecas. Há a necessidade de termos profissionais nessas bibliotecas, capacitados não apenas para dar à biblioteca o seu sentido pleno, mas que seja também a biblioteca que possa cumprir o eixo 2 do Plano Nacional do Livro e Leitura, que é exatamente a formação e o incentivo à mediação da leitura, porque o bibliotecário também é um mediador de leitura. Ele necessita ser um mediador de leitura. São esses 2 eixos, que eu entendo são os eixos talvez principais do Plano Nacional do Livro e Leitura, que nós estamos perseguindo com muita força e com muito empenho nessa retomada do Plano Nacional do Livro e Leitura. No próximo bloco, leitores e não leitores. Uma biblioteca para todos. Passou-se o tempo em que bibliotecas eram elitizadas, que guardavam conhecimento, que poucos poderiam entrar.